Eu tô gravando esse vídeo, tá? Para ajudar o pessoal que tá com dificuldade em calcular o momento aí do eixo, tá? Considera o eixo como uma viga. Você tá com dificuldade em calcular o momento a cada ponto da viga. Eu pensei um pouco na maneira mais fácil de explicar isso, porque eu não quero mostrar assim o jeito acadêmico de fazer, tá? Não sei nem se é o jeito mais fácil, é o jeito é a maneira como eu raciocínio, tá? É o meu raciocínio, a maneira como eu penso e que eu encontrei o jeito mais fácil de calcular enfim, né? Então, assim, se vocês calculam do jeito diferente e se encontram do jeito diferente, não tem problema, tá? Esse aqui é só a minha forma de calcular o momento, tá? A primeira coisa que você tem que entender é o conceito de derivada. Eu sei que isso às vezes parece, vem história, tá? Mas, ó, pessoal, o momento, tá? É a derivada do esforço cortante. E o esforço cortante, tá certo isso? É a derivada do carregamento. Por que que é isso, pessoal? Porque do meu carregamento, tá? Eu aplico uma integral, eu obtenho o esforço cortante, aplico outra integral, eu obtenho um momento. Tá? Então, se meu carregamento é constante, tá? Eu vou derivar, a derivada de uma constante é uma reta. Né? E da reta, a derivada da reta dá uma parábola. Né? Ou se aqui eu tenho uma constante, aqui eu tenho xc, e aqui eu tenho x ao quadrado c sobre 2. Enfim. Né? Caminho da integral polinomial. Se o meu carregamento for concentrado, tá? O meu esforço cortante vai ser uma constante e o meu momento vai ser uma reta. Tá? Por que isso, pessoal? Quando a gente tem, eu não lembro se é bem isso, mas eu vou exemplificar aqui, tá? E esse tipo de carregamento, certo? Tem um carregamento concentrado, tá? Esse carregamento concentrado vai me dar um esforço cortante constante, tá? Ou seja, em algum momento esse esforço vai ser positivo, em outro momento negativo, né? Vai ser uma coisa mais ou menos assim. E se eu integrar isso aqui, se eu integrar uma constante, eu vou ter uma reta. Então é esperado o meu momento, tá? Um desenho ali positivo, agora aqui vai ficar negativo, tudo bem, um desenho negativo. O momento vai ficar um negócio mais ou menos assim, composto de duas esquemas, duas retas, tá? Aí, a partir do momento que eu entendo que o momento é uma reta, aí eu posso fazer várias simplificações, né? Eu posso fazer regra de 3, ele é linear, né? Conforme aumenta a minha distância aqui, aumenta o momento proporcionalmente. E sendo ele uma reta, eu posso calcular só o ponto máximo. Se eu souber o ponto máximo e faço regra de 3, né? Ou como você quiser associar, né? Eu associo com a linearidade. Eu calculo o momento máximo e eu sei o momento em todos os pontos, tá? Não preciso fazer várias sessões, tá? Mas isso aqui eu passo por essa linha bem brevemente, tá? Quando eu olho o problema, eu já penso desta maneira. Já penso dessa maneira. Claro que com uma força fica fácil. Se tu começa a ter muitas forças, começa a ficar um pouco mais complicado de tu visualizar isso, né? Se você tiver uma força, sei lá, positiva aqui, tu não sabe como isso aqui vai se comportar muito bem. Mas enfim, tá? Depende dos valores da força, isso eu quero dizer. Tá? Mas é assim que eu raciocínio. Tá? É assim que eu efetuo meu primeiro, a primeira coisa quando eu olho um problema. Tá? Aí, dado o problema, tá? Eu não vou botar valores aqui, vou deixar ele aberto. Dado o problema,
dado o problema, primeiro passo isso aqui é o diagrama de corpo livre, tá? Eu tiro as engrenagens, tiro os rolamentos e substituo por vinculações, tá? Por vinculações. As vinculações é você que estipula, tá? Eu substituo os rolamentos por um apoio e um deslizante, tá? Então aqui eu vou ter só uma reação e aqui eu vou ter uma reação, pode ser contrária, e poderia ter uma reação em X, né? Por causa do pino. Tá? Então, primeiro passo é transformar o problema complexo. Tá? O problema não é simples assim, ele tem um eixo, tem diâmetros diferentes, tem rolamentos, né? Como é que eu vou considerar o rolamento? Eu tenho uma engrenagem, essa engrenagem vai fazer uma força, vai fazer um torque, mas enfim. É simplificar o problema o máximo possível. Tá? Simplificar o problema o máximo possível, assim, claro, mantendo a fidelidade do caso, né? Aqui não existe uma carga concentrada, certo? Toda a carga é distribuída. Mas como ela é distribuída numa área relativamente pequena, a gente transforma essa carga numa carga concentrada e calcula a viga da mesma maneira. Tá? Por exemplo, é uma forma de simplificação. Bom, daqui eu vou calcular as reações. Tanto para as reações quanto para as forças internas, eu utilizo as condições de equilíbrio. Somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero, somatório dos momentos igual a zero. Tá. De cara, conforme tu vai pegando prática, aqui x eu não tenho nenhuma força em x, então não me serve de nada. Em y, lá, aqui eu vou saber que uma é uma mais a outra. Tá? Tipo assim, vamos chamar aqui reação 1, reação 2. 2. Então aqui de cara eu sei que reação 2, que ela está para cima, ela tem que ser igual a todas as outras que estão para baixo. A reação 1 mais a força. Tá? Sem frescura. Certo? Tudo que está para cima, tudo que está para baixo tem que ser igual. Aí aqui tu já tem o sinal, né? O teu equilíbrio de sinais certinho, tá? Não estou dizendo que essa aqui é a maneira fácil, mas a maneira certa é pegar tudo que está, né? Depende de onde está teu x positivo, tudo que está positivo tu considera mais, tudo que está negativo tu considera menos, igual a zero, joga por lá. Tá? Mas eu, de forma direta, eu faço isso aqui. Eu resolvo essa é a maneira que eu penso. E os momentos, de cara eu já pego um momento onde eu tenho mais incógnitas. Então aqui seria o ponto que eu tenho duas incógnitas, em teoria, tá? Se não, quando eu calculo o momento em relação ao ponto 1, aqui em relação a esse rolamento, eu não vou calcular a reação em 2, eu vou calcular a reação em 1, eu vou calcular a reação em 2. Então eu já vou para a reação que eu tenho interesse. Tá? Então, se eu estou interessado em saber a reação em 2, eu calculo o momento contrário, no ponto 1. Se eu estou interessado em calcular a reação em 1, eu calculo no ponto 2. Embora que, com essa relação, fica fácil a gente saber qual que é uma, qual que é outra. Tá? Mas eu sempre, então, onde tem mais esforços, tá? Ou no ponto onde você não tem interesse. Tá? Eu tenho interesse na reação 2, que é maior, eu vou calcular nesse ponto aqui. Somatório dos momentos em 1. Tá? Tudo que passa no ponto 1 não tem distância e ele zera. Ele zera. Então, o somatório do ponto 1 vai ficar R2 tá? Vezes a distância 2, certo? Eu para fora do quadro, para fora do papel aqui, positivo, e a força, né? Eu poderia até igualar da mesma maneira que eu fiz aqui em cima, né? Menos força vezes a distância F, né? O L inteiro do eixo poderia ser negativo porque vai girar, né, nesse sentido, ou eu uso bastante a regra da mão direita, né? Então, força 2 vai girar nesse sentido, positivo, e a força vai girar nesse sentido, negativo. Tá? Então, aqui já só R2 é igual força vezes a distância para a força dividido pela distância no ponto 2. Para resolver a reação 2, para resolver a reação 1. Tá? Se você pensa de uma maneira um pouco diferente, tal, não tem problema. Essa aqui é a maneira que eu penso, maneira mais direta. É a maneira mais direta. Depois disso, então eu já sei os valores da reação 1, reação 2. Eu estou interessado no momento nesse ponto aqui. Por exemplo, ou nesse aqui. Acho que era nesse aqui o caso, né? Eu estou interessado no momento nesse ponto aqui. Seção 1. Seção 1, tá? Aí, tanto faz pegar o lado direito ou esquerdo, aqui como a gente está calculando a resistência, o sinal também não vai fazer tanta importância.
tá? Na seção 1, eu vou ter um momento, ó, eu vou cortar, vou pegar só o do direito, certo? Se eu cortar na seção 1, só vou ver a força F. Uma força F, né? Precisa de um momento negativo aqui, por isso que vai dar um negativo momento, para equilibrar com a força F. E esse momento é F vezes a distância desse ponto, tá? X. Não queria chamar de X, porque X não é isso, né? Mas tudo bem. Vou chamar de distância D. Tá? Ah, mas eu não aprendi assim, eu quero pegar do outro lado, não tem problema. Então, seção 1, agora pegando o lado esquerdo, tá? Eu vou ter lá uma viga, a reação aqui, tá? E eu vou ter que ter um momento para equilibrar essas duas forças. E aí, mesma coisa, momento, né? Esse momento negativo, menos M, tá? Esse aqui mais R1 vezes a distância 1, tá? Essa distância aqui. E aqui, distância 2. R1, R2. Né? Então, esse momento é negativo. Por que eu botei negativo? Não sei se vai dar assim ou não, né? Eu acho que vai dar assim momento. Reação 2, positiva. Reação 1, perdão, positiva. Reação 2, menos R2D2. E aí, momento vai ser igual. Acho que tem que ser igual a zero, né? Então, isola, momento. Está negativo, eu passo para o outro lado positivo. R1D1 menos R2D2. E esse valor tem que dar mesmo escalar, né? Deve dar o mesmo valor. Tá? Eu espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, se ajudei, beleza. Se não ajudei, ficou com alguma dúvida, alguma questão ainda, manda um alô aí que a gente atualiza.